Olá, sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. Gente, o episódio de hoje ele tá incrível. A convidada é uma astróloga, Andréa Righetto. E o papo principal é como a astrologia pode nos ajudar a compreender os nossos filhos. Bom, a gente vai falar muito mais. A gente vai falar qual a diferença da astrologia e a astrologia de entretenimento. A gente vai falar o que é o signo, o que é ascendente e tudo o que nós temos curiosidade de saber sobre a astrologia. Vamos lá para esse bate-papo incrível. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem suas dúvidas, tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto lá no meu Instagram, @RafaBertolotto. Eu espero vocês e vamos lá para o nosso bate-papo. Olá, agora sim, sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. A convidada especial de hoje, a astróloga Andréa Righetto. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Andréa, foi muito legal a forma como nós nos conhecemos. Foi um bate-papo aqui na Green, com as clientes da loja. E foi assim que surgiu o interesse, né, a vontade em te convidar para estar aqui com a gente. Esse assunto, além de muito curioso, ele desperta um outro lado nosso, né? Ah, com certeza. Com certeza. Entre o entretenimento e aquilo que realmente a astrologia pode contribuir, você tem um universo bem amplo de possibilidades. Exatamente. Então, eu estou muito feliz com a sua presença. Eu acho que vai ser um bate-papo que a gente sai do senso comum e vai se aprofundar um pouco, né? Espero que sim. Vamos lá, então, para nossa primeira pergunta. Quem é a Andréa? Bom, quem é uma pergunta hoje. Eu sou astróloga, eu tenho uma empresa junto com a minha irmã, mas essencialmente eu trabalho com astrologia. Eu trabalho com astrologia há mais de 30 anos. Então, eu tenho uma formação bem técnica, sou agrônoma de formação, fiz mestrado, fiz doutorado em áreas de alimentos, mas já faz um longo tempo que eu venho nessa estrada dessa compreensão em cima dessa simbologia que é a astrologia. Uhum. Eu vou te explicar o porquê dessa pergunta, que ela estava fora do script, gente. Mas é porque é muito curioso essa questão de você vir da engenharia. Porque muita gente acha que a astrologia é muito místico e é uma coisa de outro planeta, né? Então, ou uma coisa que é uma adivinhação. Exato. Então, eu acho que eu também tinha essa ideia, embora a curiosidade tenha me movido a ir fazer um mapa astrológico, como a maioria das pessoas, né? Não é tão diferente assim. Mas eu achei intrigante como daquele desenho aquela pessoa me disse determinadas coisas. E foi isso que me levou a estudar. Em algum momento, acho que talvez a época que eu estudei astrologia me favoreceu nesse sentido. A hora que eu aprendi a questão de como se calculava, quais eram os princípios matemáticos envolvidos, as coisas mudaram para mim. E aí eu comecei a achar interessantíssimo mergulhar nisso. Entendi. Então, até assim, porque quando a gente fala, né, quem é, eu penso sempre muito que eu estou, que eu não sou, você entende? A gente perfeito. Sempre está numa transição. Então, estou astróloga. Perfeito. Vamos lá, entrando um pouco para o nosso assunto. O que é a astrologia? Então, olha, a astrologia é uma forma, um sistema simbólico de compreensão da qualidade do tempo. Tá? Então, a melhor analogia que eu posso dar é a seguinte: o relógio que a gente carrega do pulso nos celulares, ele mede o tempo em quantidade. Ele também é um sistema simbólico. Ele não é uma crença, tá? Ele é um sistema simbólico. A gente tem na astrologia a qualidade do tempo. Então, também para dar um exemplo, nós temos as estações do ano. As estações do ano é um sistema de compreensão de clima, de época para determinadas coisas. Com base nas estações do ano, você pode ter uma analogia que se aplica ao ser humano. Então, nós temos pessoas que são de verão, pessoas que são de inverno. Bom, a astrologia se constrói em cima disso. Essa é a melhor maneira de explicar.
Perfeito. E quando a gente se conheceu, eu achei muito curioso, porque eu não sabia, né, dessa origem. Então, às vezes, a gente vai para o senso comum e acha que é tudo muito místico. E todo mundo acha que a astrologia são 12 signos que estão no horóscopo, Sim. que de verdade é inútil. Então, é essa astrologia de entretenimento que pode ser muito divertida, mas ela não faz jus ao que realmente a astrologia é e no que ela pode contribuir como ferramenta. Perfeito, perfeito. E entrando um pouco nesse assunto da astrologia, qual a diferença entre a astrologia e a astrologia de entretenimento, que você acabou de falar? Totalmente diferente no sentido que a astrologia de entretenimento, ela quase sempre se baseia em cima de signos, os 12 signos do zodíaco, e existe uma ideia de que há algo divinatório em cima disso, né? É uma coisa muito estreita. E o que eu acho mais interessante e curioso é que existe um reforço dos estereótipos representados pelos signos como se eles fossem pessoas em cima do negativo. Sim. E o negativo é muito forte para as pessoas se apropriarem, tanto em relação a si mesmo, quanto no julgamento do outro. Então, são duas coisas totalmente diferentes. A astrologia ela vai trabalhar astrologia que não é de entretenimento, a astrologia para valer. O tipo de semente que você nasce num determinado momento, assim como uma planta. Não nos parece estranho que exista uma planta que é de inverno e outra de verão, por exemplo. As pessoas também são. É uma conexão realmente com a natureza e nós vamos ter um processo de desenvolvimento. Então, ao longo da vida de uma árvore, tem seca, chuva, geada, dias maravilhosos, dias terríveis, ventania. E a vida da gente também é assim. Então, a astrologia trabalha com isso. Ela é um elemento orientador, mas ele não define nada. Não, né? Se a árvore vai sucumbir, arrebentar na tempestade, ou se ela vai sobreviver, depende dela, né? Sim. De certa forma, da constituição dela. Então, essa é a astrologia para valer. Tá. A astrologia de entretenimento é o meme. Tá? É aquela coisa do nada, o que reúne um monte de signo como se fossem pessoas. Entendi. Falando um pouquinho nisso que você comentou, sobre definir, né? Acabou surgindo essa pergunta enquanto a gente estava fazendo aqui, né? Sim. Por que muita gente se baseia na astrologia como se fosse, por exemplo, Rafaela, eu sou de Aquário. Então você... Eu até marquei algumas coisas pra gente brincar no final. Então você é paz e amor e fria. E como se isso me definisse pra sempre. Eu tô carimbada que eu sou fria e paz e amor. Não, então, todas as pessoas, aí a gente entraria, mas simplificando. Se é um relógio que mede a qualidade do tempo, pensa que os números do relógio são os signos. Todo mundo tem os 12 signos. Você falou, olha, eu sou Aquário. O seu Sol está em Aquário. O Sol é a tua realização. Aquário é um signo, vou definir, tá? De ar, que é pensamento, fixo. Você é uma pessoa que a tua realização está em concretizar ideias. Simplificando muito. Essa é a tua realização. Minha querida, você tem todos os outros signos, em outros setores. A questão é que esse reducionismo, ele faz com que o estereótipo meio comande. E o rótulo nunca ajudou ninguém. Rótulo só é bom para remédio e para alimento. Para as pessoas, não. Perfeito. Então a gente tem que tirar esse rótulo. A pergunta correta astrologicamente é: onde você tem Aquário? Entendeu? Entendi. A questão tem uma complexidade em torno do mapa que vai nos dando essas perguntas. É aquela coisa, eu não sou aquariana, eu sou libriana. Isso quer dizer que meu Sol está em Libra. Mas eu tenho Aquário em algum lugar. Esse lugar no meu mapa é um setor ligado a estudos superiores, o que faz sentido na minha trajetória acadêmica. Sim. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, excelente.
Antes da gente ir para nossa próxima pergunta, eu quero fazer um agradecimento especial aos patrocinadores e apoiadores desse episódio do Abraça Podcast. Bom, nós temos aqui a 24/7, que ela me vestiu com essa bata maravilhosa, e além do olhar, que cuidou do nosso cabelo, das nossas unhas. Sou muito grata a todos que estão abraçando o Abraça Podcast. E eu preciso que vocês, para serem notificados dos episódios novos, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Bora lá para nossa próxima pergunta. Astrologia é a mesma coisa que tarô, jogos de cartas? Não. O tarô é um sistema simbólico diferente e também é muito diferente de outros oráculos ou outros jogos de cartas. Até porque eu vou entrar num campo no qual eu tenho um conhecimento bastante limitado, que é o tarô, mas que eu gosto também, acho interessante. Então, ele é um sistema simbólico mais divinatório. Então, existe muito ali uma relação de sincronicidade entre a pessoa que está consultando e as cartas que são retiradas. A astrologia não tem este tipo de sincronicidade. A astrologia usa a mecânica do sistema solar. E, portanto, eu posso analisar qualquer momento. Eu posso ir para o passado, eu posso ir para o futuro, já que o campo da astronomia estabeleceu toda uma previsibilidade. Tudo mudou na astrologia depois do Kepler, tá? Antes disso, o serviço era braçal. O Kepler construiu teorias que tornaram tudo isso mais previsível, tá? Mas o tarô e outros oráculos, eles se valem daquele momento. Perfeito. E tem um campo de atuação, mais limitado. A astrologia não. Tá? Mas, simbolismos totalmente distintos. Melhor, pior? Não, diferentes. Tá? Mas nesse sentido, eu acho que você tem simbologias, como é que eu vou dizer? Algumas bases simbólicas parecidas na numerologia, na astrologia, no tarô, mas a ideia é que você chegue no mesmo resultado, mas os caminhos, a estrutura, o tipo de interação é totalmente diferente. Legal, perfeito. Eu abri a caixinha de pergunta antes do nosso bate-papo, o que torna mais interessante ainda para entender. Também acho. A curiosidade. Exato, aonde está o ponto que interessa para as pessoas. Exato. E veio uma pessoa, mas ela pediu para não se identificar. Certo. E porque as outras perguntas eu vou identificar, porque pode falar meu nome, eu gosto. Tá. Mas essa não quis. E eu fiquei intrigada. Minha religião não permite entrar em assuntos de astrologia. O que você me diz sobre isso? Bom, um sistema religioso é uma opção, é uma crença, é uma determinada estrutura que você adere. Eu entendo que diversas religiões têm questões restritivas em relação à astrologia, e eu entendo muito que isso tem a ver com a astrologia popular, que tem esse caráter divinatório, mágico, que parece uma coisa que sai do nada. Então, eu entendo isso completamente, mas a astrologia ela não é uma crença. Ela é realmente um sistema simbólico, como eu disse, né? Você acredita no seu relógio? Então, eu acho que eu entendo, eu respeito profundamente, mas eu tenho sempre a impressão, até na igreja, no sistema religioso no qual eu fui criada, que é o catolicismo, eu entendo as reservas. Mas a astrologia mais séria, que tem um objetivo de autocompreensão e de orientação, eu não vejo um real conflito. Entende? Mas entendo, porque quando você entra na astrologia popular, a fantasia, a coisa do mágico, místico, isso, no mau sentido mesmo da palavra, acaba se complicando. Sim. Mas eu entendo totalmente a posição dela. É claro. Andréa, uma dúvida para a gente entrando um pouco mais a fundo. O que é mapa astral ou natal? Então, mapas astrológicos, você tem um número enorme de técnicas de mapas, dependendo do que você está buscando.
Como você tem um número enorme de análises laboratoriais, exames médicos, dependendo do que você está buscando. Sim. O mapa astral, o mapa astrológico natal ou mapa da natividade, mapa radical, tudo isso são nomes que se dão a esse mapa do nascimento, quando eu entrei no mundo. A astrologia, ela existe, ela é baseada nessa sua entrada no mundo, nascimento, quando a gente está falando da análise de uma pessoa. Por exemplo, você pode fazer um mapa de uma empresa. Quando a empresa começa a atuar, é o mapa natal dela, tá? Ela nasceu, ela abriu as portas para quem quisesse entrar. A nossa vida também é assim. Então, ali você tem uma base do tipo de semente que você é. Só que isso não é a única coisa, porque isso é o começo, o potencial. Sim. Aí você tem outros mapas, trânsitos, progressões. Hoje é muito popular a Revolução Solar, que é um trânsito específico, e sozinha ela não representa uma real análise do tempo. Mas, enfim, você tem um conjunto de técnicas que permite que você faça prognósticos, não com o objetivo de nenhum destino, tá? Sim. Tipo assim, pensa assim, é igual o GPS. O GPS vai dizer assim, ó, aqui o tempo é similar a esse, mas você tem pedágio, aqui você tem pista simples, aqui a astrologia é igual, você é que escolhe o caminho. Sim, perfeita essa analogia. Legal, e acho que agora entendido um pouco sobre o mapa, a gente entra nos signos. Então a gente falou dessa parte da astrologia de entretenimento, mas de forma da astrologia de verdade, né? Igual você falou. Vamos lá. O que são os signos? Os signos são qualidades associadas às estações do ano. Signo não é constelação para frustração de muita gente. Tá? Então, existe essa coisa, o signo de touro, e tem lá a constelação de touro. Gente, não. Porque as constelações, elas têm diferentes tamanhos, elas têm... As estrelas que compõem uma constelação estão em diferentes distâncias aqui da Terra, então não existe, que se saiba até hoje, uma real influência magnética, gravitacional, nada disso, esquece tudo isso. Só que é o seguinte, os signos, eles são qualidades do ciclo da natureza. Então, todos os signos são representados como uma mandala, o zodíaco é uma mandala, acho que todo mundo tem uma ideiazinha disso, com espaços iguais, 30 graus. Então, um terço, por exemplo, Áries, Touro e Gêmeos são a primavera. Áries é o início da primavera, Touro é o meio da primavera, o auge da primavera, e Gêmeos é o fim da primavera. Então, são qualidades dessas estações do ano que, por analogia, a gente transforma em qualidades humanas. Ou qualidades de um período de tempo. Sim. Então, o signo, ele é isso. Ele é uma qualidade, ele não é uma pessoa. Ele é como se fosse uma estradinha que o tempo todo você está representando um ciclo que se repete. Sim. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Como a nossa vida. Sim. Tudo tem começo, tem um desenvolvimento, um florescer, um outono, né? Isso, um diminuir, um transformar, um reduzir, um, entre aspas, morrer e um renascer. Então, os signos são isso. Só. A minha dúvida, né? Que daí a gente já entra mais a fundo no assunto. Como eu descubro o meu signo e por que se diz que o nosso ascendente nos influencia? Então é o seguinte, o seu signo, o meu signo, o signo que todo mundo sabe, na verdade ninguém disse isso, mas é o signo solar. Tá. Sabe aquela coisa da data? Do dia 20 de março até o dia 20 de abril, é Áries. Na verdade, o Sol, do ponto de vista aqui da Terra, a gente vê o Sol nascer, a gente vê o Sol se pôr, ele estava caminhando um grauzinho por dia, cada signo tem 30 graus, dentro do espaço que a gente chama de Áries. Entendi. Entendeu? É isso. Então, o meu signo é equivalente ao signo solar. Ascendente é uma coordenada.
Tá? Então, o ascendente é o signo, você nasceu num determinado horário. Tá. Então, várias pessoas nasceram no mesmo dia que você. Só que no horizonte da cidade que você nasceu, no horário que você nasceu, tem um signo que estaria lá. Porque como é 360 graus, então você tem... Eu tô explicando uma coisa, falando que eu amaria ter aqui um slide. Né? A próxima vez a gente traz um slide, ficaria perfeito. Isso, porque imagina que isso está no horizonte e isso vai mudando com o tempo. Mas, na verdade, é porque a Terra está girando em torno dela mesma. Então, esse signo que está ali, a gente diz que ele está ascendendo, ele está subindo. Por isso o nome ascendente, só por causa disso. Mas é porque a Terra está girando em torno dela. E como você entrou no mundo quando esse signo estava entrando, ele marca o seu nascimento. Sim. E aí, esse ascendente vai dar a maneira como você entra nas coisas, por analogia. Entendi. Então, a influência, a simbologia do ascendente é a simbologia dos inícios, da maneira como eu interajo com o mundo. Uma pessoa que nasceu 5 minutos depois de você, ela tem isso deslocado. Sim. Uma pessoa que nasceu meia hora depois, no mesmo dia, ela tem isso mais deslocado. E isso vai trazendo uma diferenciação específica de todas as pessoas que nasceram naquele dia. Perfeito. Eu duvido que aqui alguém imaginava que a astrologia era assim, Andréa. É muito séria. É muito estudo. Quando as pessoas vão fazer curso, rola primeiro uma enorme frustração. Claro. Porque, tipo, não, mas não era só aquilo? Não. E tem uma complexidade, sim. Tá? É o equivalente para você mergulhar mesmo disso e se apropriar, é uma faculdade, é o equivalente a uma faculdade. Muito legal. Bom, descobrimos os signos, como o nosso ascendente nos influencia. Agora que falamos um pouco sobre as bases da astrologia, vamos entrar no assunto de como ela pode ajudar os pais a compreenderem os filhos. Por quê? Deixa eu só explicar para quem está em casa. Esse episódio está indo ao ar em outubro, que é o mês do Dia das Crianças. Então, a gente não pode deixar nossa temática, gente. O que a astrologia pode ajudar a gente com os nossos filhos? Então, isso é muito interessante, por isso a gente está trazendo todo esse conteúdo e lembrar das nossas crianças também. Então, o que é bacana é que, assim, quando você vê mapas que são já das crianças, é uma maneira que você tem de entender como aquele serzinho que você está recebendo, como ele funciona. Porque, obviamente, cada um de nós olha para os próprios filhos de uma maneira que lhe é própria. Vamos dizer assim, sob o ângulo do seu sol, do seu ascendente, do seu mapa. O seu mapa é a sua janela. Mas esta criança que você recebeu ali, ela pode ter afinidades ou ela pode ser muito diferente de você. Então, a astrologia, ela vai te ajudar a compreender as afinidades, as diferenças, essa base de manifestação da personalidade que começa muito cedo. Tá? Então, é uma maneira... Porque, gente, criança não vem com manual de instrução, né? É um baita de um desafio. Então, esse é o que eu vou chamar de um manualzinho básico de instruções para você perceber e interagir com aquele ser que está ali. Então, normalmente, eu gosto de trabalhar dessa maneira. Eu faço mapa de crianças para os pais e eu coloco as afinidades e as diferenças com os mapas dos pais. Porque eu acho que dá uma compreensão mais ampla. Não é só o mapa da criança. Claro. É tipo, olha, você tem uma tendência a ser assim, assim, assado. Né? Se comportar dessa maneira. Mas... E também tem um comportamento que é específico na paternidade, na maternidade, que tem no mapa. E aí, mas olha, teu filho é uma história diferente. Como que você vai acolher isso? Bom, fiz um parênteses aqui, porque nós fizemos um evento aqui na Green e a Andréa trouxe um material super interessante, no qual eu informei para ela minha data de nascimento, localização e a dos meus filhos também. Então, eu quero trazer isso para o campo mais palpável para vocês.
Como que eu posso lidar agora que eu tenho essas informações? Bom, então assim, ó, vou pegar as informações que eu passei aqui, porque o que a gente olhou foi a predominância dos elementos, tá? Mas eu vou sair do campo dos elementos e eu vou tentar fazer uma analogia com signo, que é o que as pessoas conhecem mais. Então, ó, olha que interessante. Rafa, você é aquariana, como é que era o rótulo? No seu Paz e amor e fria, tá. É. Então, mas ó, o signo lunar vai falar da maneira como você exerce a maternidade. Você tem o seu signo lunar em peixes, tá? Peixes tem uma expressão afetiva, imaginativa. Você tem a tendência a ser uma mãe preocupada com os aspectos emocionais ligados aos teus filhos. Quando a gente olha no mapa dos seus filhos, a expectativa, poxa, mas assim, a projeção, vou usar a palavra certa, a projeção de mãe que eles têm também está no signo lunar deles. O Miguel tem um signo lunar em Touro. Então, o que ele busca em você? Segurança, firmeza, presença física. Touro é terra, tá? Então, é aquela coisa, provavelmente, talvez até quando ele era menorzinho, ele precisava ver você. Sim. Ele precisava do palpável. E você, sendo uma mãe mais com essa lua de peixes, isso nem sempre é uma coisa tão... eu vou chamar assim, que é muito sua. Então, você acaba sendo uma pessoa com mais... informalidade do que ele talvez precise. E ele vai atrás de você. Lógico. A Laura já tem um signo lunar em Câncer, que é água também. Então, primeiro, a expectativa da Laura, ou a projeção da Laura é de uma mãe realmente emocional. De uma mãe que cuide, que proteja, mas ela tem, aliás, a Laura tem um monte de água no mapa dela, para ela o que importa é o vínculo emocional que ela estabelece com você, não é tanto a segurança, não é tanto a presença física, é muito mais a qualidade do tempo que você passa com ela do que a quantidade de tempo, tá? Ó, pensa que nós estamos pegando um fragmento pequenininho, pequenininho. Mas assim, olhando o mapa dos seus filhos, né, como um todo, olhando daí os elementos, dá até para notar, né? Porque o Miguel é mais terra como um todo. Sim. Então, ele é mais previsível, não é, pá? Mas ele gosta do confiável, ele gosta do que é certo, o combinado não é caro, sim, tá? Sim. A Laura, que é mais água, é mais intensa emocionalmente, mas muito mais flexível. Muito mais, tipo, faz um drama e acabou. Acabou, esgotou o drama, tá? Então, a gente consegue perceber esses detalhes pela combinação de elementos. Perfeito. Ai, obrigada, André. Foi muito legal essa parte aqui. Gente, bom, quero lembrar vocês, se inscrevam no nosso canal. Vocês vão saber de tudo isso em primeiríssima mão. Ativem o sininho que tem para vocês serem notificados também. E se tiver dúvidas, deixa ou aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, @RafaBertolotto, que lá também teremos todas as marcações da Andréa, porque eu sei que as dúvidas são todas para a Andréa, né? Essa é a verdade. Continuando, explica pra gente, que você já deu uma pincelada na questão dos elementos, os 4 elementos e o que isso tem a ver com o temperamento dos nossos filhos. Então, olha, os 4 elementos são os tijolinhos básicos sobre os quais se constrói toda a simbologia astrológica, tá? Então, na astrologia a gente trabalha com 4 elementos: fogo, terra, ar e água. O fogo vai ser a vontade, tá? O movimento. A terra, a realidade, o palpável, prático. O ar, o pensamento, as ideias, a comunicação e o aprendizado clássico. E a água, o mundo emocional, os sentimentos, as relações afetivas. Então, a partir desta pequena engrenagem, né, desses 4 tijolos básicos, a gente também tem uma coisa na astrologia que foge dos temperamentos, mas que são os ritmos, ou os modos de atuação, que são 3. Então, você combina 4 elementos com 3 modos, você vai ter os 12 signos. Então, os signos são isso. E a partir disso, você tem toda um desenvolvimento simbólico em cima dos planetas, em cima do Sol, que é uma estrela, da Lua, que é um satélite da Terra, e toda uma construção simbólica em cima disso. Os temperamentos ou os humores, sim,
vem lá do Hipócrates da Grécia Antiga, antes de Cristo. E ele constrói também essa forma de compreender as expressões humanas. E no caso dele, ele está muito envolvido em entender os humores como a origem ou como a base de determinados temperamentos, tempera, né, as misturas, e que geram expressões de personalidade mais específica. Ele está tentando simplificar para poder entender. Sim. Então, os temperamentos são um sistema também simbólico em si. A astrologia tem um outro sistema simbólico, mas existe uma correspondência entre as duas coisas. Tá? Só que a astrologia vai usar os 4 elementos de uma forma diferente na construção simbólica. Tá? Respondi? Respondi? Porque assim, não sei se ficou muito abstrato. Não, respondeu sim. É que agora a gente vai aprofundar mais um pouquinho e vai ficar ainda mais explicado, fica tranquila. Bom, quais são os 4 elementos? Você já deixou claro aqui pra gente. Como eu descubro os meus elementos predominantes? Tem 2 maneiras. Você consulta um astrólogo, você faz um curso de astrologia. Mais fácil conversar com a Andréa. Então, na verdade, sim, existe uma maneira, até é legal colocar que a astrologia, assim como outros campos de conhecimento, tem diferentes escolas que também avaliam os elementos de diferentes maneiras. Eu fui construindo, com o aprendizado de muitos professores, uma maneira de fazer essa contagem, de fazer essa avaliação. Então, primeiro, a partir de todas as posições do mapa, todo mundo faz isso, todos os astrólogos fazem isso, atribui um valor a cada posição do mapa. Posições mais importantes têm um valor maior, posições mais geracionais ou mais genéricas têm um valor menor, somando você vai ter o que é predominante ou não. Então tem um valor numérico que você toma por base, só que para ir além disso e realmente usar os elementos mais profundamente, você precisa voltar nas origens da onde veio cada elemento. Sim. Tá? Então, não necessariamente, eu acho que isso é uma contribuição bem bacana. Não necessariamente porque o seu signo é fogo, é terra, é ar ou é água, a sua predominância no mapa de nascimento é a mesma. Meu exemplo, deixa eu ver se o seu é o caso. O seu é o caso, assim como eu. Eu sou de um signo de ar, você também é um signo de ar, mas a minha predominância é fogo. Aqui você tem um empate fogo e terra. E pelo teu mapa aqui, eu tenho a impressão que o seu primeiro elemento é terra. Entendi. Tá? Então, não é necessariamente o preponderante. Sim. Tá? Então, precisa fazer mesmo uma análise melhor. Perfeito. Tá? Perfeito. Gente, ao final, vocês vão ver que a gente deixa aqui nas legendas, tudo certinho, as redes sociais da Andréa, a minha também. Qualquer dúvida, a gente está super à disposição. Porque esse assunto é muito interessante. Né? Tranquilo. E também vou ajudar a responder mesmo as perguntas. Que legal. Bom, se cada pessoa tem sua natureza, o que fazer com aquele filho que é predominantemente fogo? Que são os signos Áries, Leão e Sagitário. Então, lembrando aquela história, não é necessariamente porque são desse signo que tem predominância de fogo. Mas vamos pensar na predominância de fogo. Gente, se fogo precisa de movimento, fogo precisa de um exercício da vontade. Então, vale a pena trazer para essa criança várias experiências até perceber aonde a vontade pegou. Entendi. Aonde o desafio se conecta, porque aí há uma concentração e um direcionamento desse excesso de energia dinâmica para aquela atividade. Gente, seria o estereótipo, seria assim, põe o teu filho no esporte, teu filho, tua filha. Sim, movimento. Isso, mas às vezes o excesso do fogo é introspectivo. Então, o desafio é mental. Entendeu? Então, olha,
eu estou muito limitada nos meus exemplos para esse tipo de coisa, porque hoje tem tantas possibilidades. Mas, por exemplo, talvez a criança com excesso de fogo, que, por exemplo, adora um jogo de montar, daqueles de encaixe que são super difíceis, ela é introspectiva e ela tem excesso de fogo. É a cabeça dela que não para. Sim. Entendeu? Entendi. Então, vale muito, muito, muito a pena essa coisa do experimentar coisas bem diferentes e permitir mesmo essa experiência. Então, nunca fecha pacote anual, tá? Nunca. Deixa experimentar. Faz aquele teste de um mês, nada de pacote anual, tá? Para ver o que mobiliza um tempo suficiente para que isso se dê continuidade. Perfeito. Então, a gente falou um pouquinho de quem predomina fogo e quem predomina terra, que é o signo de Touro, Virgem e Capricórnio. Geralmente, o fazer, o construir é o interessante, tá? Então, atividades aonde tem essa coisa do montar e desmontar, do fazer experiências, de fazer experimentos, aonde tem o aspecto até do palpável, tá? Então, uma criança pequena, eu sei que pode ser muito destrutivo isso, tá? Mas assim, massinha, o barro, a tinta, que essa coisa do palpável é o que faz uma criança terra se desenvolver super plenamente. Que legal. É muito legal para a gente entender um pouquinho mais. Então, a gente falou fogo, terra e água. Água é a criança que tem as questões mais emocionais como algo importante. Gente, não tem como não falar, é bom para qualquer criança, mas a criança de água particularmente se beneficia muito das historinhas, dos desenhos, aonde ela pode construir a historinha, onde ela pinta, onde ela interage, música. Água, que é o mundo emocional, é vibração, é música. Então, aquelas iniciações musicais, talvez a coisa do dançar ou de aprender um instrumento, é o que vai fazer essa criança se desenvolver. Perfeito. E eu só esqueci, só um parênteses, né? Então, água é do signo de Câncer, Escorpião e Peixes. Isso, só pra gente... E agora, por último, ar, que é o signo de Gêmeos, Libra e Aquário. Então, os signos de ar são curiosos. Provavelmente são os que mais vão pular de atividade em atividade. Porque tem um pouco esse movimento de eu quero entender, eu quero aprender. Aprendi, entendi, qual é a próxima? Então, tem um pouco essa coisa de realmente fazer atividades, permitir, inclusive, atividades muito distintas uma das outras. E, de preferência, que mobilize o mental, tá? Mobilize o mental. Então, a criança precisa decidir o que ela vai fazer. Então, o desenho mais livre, por exemplo, a coisa da construção, do desenvolvimento, a molecada hoje faz isso, né? Desenvolvimento de coisas em computador, essa coisa do criativo, mas um criativo que aprendizado de todas as esferas possíveis, mas às vezes rola uma frustração por parte dos pais quando isso não dura muito tempo. Sim. Tipo, mas você vai largar? Começa tudo e para. Então, e não é de largar, é porque aquela experiência perdeu o interesse. O estímulo do ar é a curiosidade. Perfeito. Coisas em grupo, tá? Esportes em grupo são muito mais divertidos do que coisas sozinho. Individuais. Muito legal. Tá. Gente, a gente vai entrar agora numa brincadeira, vai, Andréa? Tá. A Andréa vai ficar muito brava comigo, porque eu sei que ela vai falar, isso é só estereótipo, é astrologia então, de entretenimento. Mas vamos pros estereótipos pra gente brincar um pouco. Tá. Antes disso, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe sua dúvida, dá um like, que a gente gosta, né? Faz bem e o canal cresce dessa forma. Então vamos lá pra nossa brincadeira. Por que se diz que Áries é briguento e sem paciência? Porque você está atribuindo Áries a uma pessoa. O signo não é uma pessoa. O signo não é briguento. O signo não é, como que você falou? Briguento e... É briguento e sem paciência. Não é isso. O signo é uma qualidade. Então, Áries é fogo cardinal, tá? Então, é uma energia da vontade direcionada. Tá. Não tem como um signo que é movimento... ser paciente, ser coitadinho, ser...
Ai, relax. Então, a energia de Áries é a energia do movimento. Briguento é a pessoa. Aí que tá, sem paciência, é porque a natureza da paciência é de outro signo. É de signo de terra, não é de signo de fogo. Então, o fogo, por si só, não tem o atributo da paciência. Perfeito. Vamos lá. Touro. Preguiçoso, faminto e ciumento. Então, touro é terra fixa, tá? Então, o touro gosta do palpável estabelecido. Então, assim, gente, tem um monte de gente de touro que não é faminta, tá? Mas touro gosta do prazer, é terra, palpável, sentidos. Então, isso é, de novo, é estereótipo, lógico, mas é aquela coisa do prazeroso. O prazeroso pode estar no sentido do sabor? Pode, mas do aroma, da cadeira confortável. E, assim, é uma injustiça touro ser atribuído à história da preguiça, porque touro é a materialização, então é o materializar. Mas tem a coisa do conforto, que é característica. Touro é terra fixa, é o atributo da paciência. Não é Áries. Entendi. Entendeu? Bom, por que se diz que Gêmeos, bipolar e fofoqueiro? Então, Gêmeos é um signo do pensamento, ar, mutável. Então, não é bipolar. Não tem bipolaridade, é outra coisa. Mas Gêmeos muda o pensamento muda de acordo com a interação do meio. Então, o signo de Gêmeos não tem nenhum compromisso com a qualidade de manter um pensamento fixo, tá? Fofoqueiro é, de novo, uma pessoa. Não é o signo, tá? O signo não é fofoqueiro, são as pessoas que são fofoqueiras. E por que se diz, então, Câncer, melancólico e dramático? Então, você fugiu uma que é clássica também de Câncer, que é o chorão. Chorão. Né? É que eu coloquei como drama aqui, mas ganhou, era chorão, melancólico, dramático, vítima. Câncer é um signo de água, então a qualidade é emocional e está associada ao cardinal, que é formação de vínculo. É a qualidade do nutrir, do alimentar. Então, o Câncer faz vínculo. E isso é uma expressão emocional. Sim. Então, primeiro, de novo, as pessoas são choronas, as pessoas são dramáticas. É interessante porque, se for ver, a qualidade do drama está muito mais no fogo do que na água em si. Mas a natureza canceriana, ela é essa coisa do eu tomo uma atitude cardinal, é um movimento para cuidar, para proteger, para nutrir, porque eu quero ver crescer. Então, eu formo um vínculo. O melancólico, esquece. Não tem nada a ver, tá? Melancólico é um temperamento. É de outra simbologia. Não tem a ver com a astrologia, tá? Pessoas são melancólicas. Sim. Bom. Virgem, metódico e controlador. Então, Virgem é um signo ligado ao discernimento. É terra. Então, é a realidade, só que ela é uma terra mutável. Então, são decisões e escolhas baseadas na realidade. Então, tem em si uma coisa da necessidade de controle, de uma qualidade de controle, porque se eu não tenho domínio, eu não tenho como escolher. Eu não tenho como discernir. Sim. Eu não tenho como ter contato com a realidade e atuar de uma maneira em cima dela, de uma maneira transformadora. Então, até o controlador, sim, e o metódico também. Mas muito voltado a esse aspecto de interação e transformação com a vida de uma maneira real. Entendi. Tá? Entendi. Então, esse não é um estereótipo tão fora. Não. Olha, o único que o pessoal ainda acertou, hein? Libra, indeciso e pacificador. Libra é o único signo do zodíaco que é representado por um objeto inanimado, uma balança, que pesa e mede. É isso que uma balança faz. Então, a qualidade de Libra é a reflexão. Então, Libra não é um signo que representa a indecisão, mas ela representa a reflexão. Então, não é o atributo, por exemplo, como o do fogo, da rapidez de posicionamento, do movimento. Existe a reflexão para a ação.
Então, pode chamar de indeciso, mas assim, tem pessoas que são realmente indecisas, mas não é uma qualidade do signo. Entendi. E você falou como? Pacificador. Na verdade, o pesar e medir torna possível um equilíbrio dinâmico. Então, não é. Uma pessoa pode ser pacificadora, mas a natureza do signo de Libra, e às vezes pessoas que têm uma ênfase em Libra, Sol, Ascendente, Lua, têm uma habilidade de conciliação por causa da reflexão. Entendi. Então faz sentido essa também. De certa forma, sim. Segunda que deu dentro. Tá. Escorpião, fiel e vingativo. Escorpião é água, então emocional fixo. Então pensa assim, Escorpião é um signo que representa vínculos emocionais fortes. Então, fidelidade é um traço de caráter. Sim. A astrologia não determina traço de caráter, esqueçam isso. A astrologia não diz a pessoa é boa, a pessoa é ruim. Não, impossível. Isso é impossível. Mas Escorpião tem um apego, uma expressão de apego ao seu emocional. Então, neste sentido, o vínculo é forte, tá? Entendi. Gente, aí, para explicar o vingativo, que é um baita de um rótulo também, eu vou falar de outra maneira, tá? Nenhum símbolo de signo é aleatório. Então, o fato do escorpião ser o símbolo deste signo é uma analogia que a gente pode usar. Alguém já viu um escorpião voando no pescoço de alguém? Não, né? Não. Mas pisa nele. Ele vai se defender e ele tem a característica do veneno, que é a autodefesa. Sim. Então, na verdade, a qualidade do signo de Escorpião é um emocional fortemente reativo e intensamente reativo, tanto no positivo quanto no negativo. Entendi. Tá? Por isso que vem para esse vingativo. Isso, é um teórico Sim. vingativo que não é assim. Perfeito. Bom, vamos lá. Sagitário, aventureiro e desapegado. Então, Sagitário é fogo mutável. Fogo é movimento, mutável é a flexibilidade desse movimento. Sim. Então, na verdade, sim, a característica, a qualidade do signo de Sagitário é aventurar-se, é abrir horizontes, é ampliar as perspectivas. Isso que é um fogo mutável. Faz parte de alguém que amplia, de alguém, olha o jeito que eu falei, né? Desculpa aí, ato falho. Mas assim, faz parte dessa qualidade não ter apego, porque é um fogo mutável, é movimento. Sim. Então não é sobre o que ele é sobre o que, ao falar do apegado, a gente está falando sobre o que ele não é, em essência. Por isso que a gente tem tudo. Entendi. Faz muito sentido esse também, Sagitário. De certa forma, sim. Capricórnio, trabalhador e materialista. Gente, você vai ter Capricórnio, é terra, mas não é o trabalhador como também um traço de caráter, tá? É terra cardinal, terra, a atitude de materializar. É o impulso ativo da materialização. Então, isso traz uma necessidade de estruturar a segurança. Sim. Como? Não vamos saber, depende especificamente do mapa. Qual que é a outra coisa que você falou? Você falou trabalhador? Trabalhador e materialista. Então, gente, é um signo de terra. É um signo que se mobiliza para construir coisas palpáveis. Então, é materialista no sentido puro da palavra, não negativo. Sim. Nem positivo. Exato. Tá? Exato. Sim. Fez sentido, entendi. E por que se diz que Aquário, como eu disse, é paz, amor e frio? Gente, paz e amor é traço de caráter. Esquece, tá? Aquário, na verdade, até é um signo muito rígido, porque é ar, pensamento fixo. Então, é uma qualidade de ideias do criativo que se consolida. Tanto que tem uma quantidade enorme de inventores famosos na história que tem o sol de Aquário. É até impressionante. Que é essa coisa da batalha para construir um pensamento, tá? Então, isso... E a frieza é porque, gente, é um signo de ar, ele não é emocional. Ele é pensamento. Isso não é frieza, tá? Sim. Faz sentido. Só isso. E pra gente finalizar, peixes, é avoado e sonhador.
Ah, é outra coisa que é uma bobagem. Desculpa, mas é verdade. Peixes é um signo de água mutável. Então, é uma qualidade de mudança constante ou de oscilação, não no mau sentido da palavra, simplesmente faz parte emocionalmente. Sim. Então, você vai ter um monte de pessoas que têm sol de peixes que são extremamente até rígidas por causa do restante do mapa e tudo mais. Mas a realização de alguém que tem forte o signo de peixes está no mundo imaginativo, está na troca das ideias mais emocionais sobre as coisas, está na conexão por um determinado objetivo que as pessoas têm em comum. Então, peixes é um signo de acolhimento mais amplo. Sim. E isso não é avoado, é simplesmente aberto. Uhum. Tá? Perfeito. É isso. Ai, que delícia, Andréa. Chegamos ao fim. Bom, eu espero que não tenha ficado muito abstrato. Não ficou. A gente conseguiu trazer bastante pro real. Eu quero agradecer a sua participação no Abraça Podcast. Foi enriquecedor. Eu acho que a gente saiu daquela astrologia que a gente vê de entretenimento, que ouve no rádio de manhã. Eu espero que tenha sido isso, né? Pelo menos um pouco. Com certeza. Muito Agradeço obrigada. super o convite. Obrigada pela sua disponibilidade. Gente, muito obrigada para quem ficou com a gente até agora. Todas as dúvidas vocês podem colocar aqui embaixo ou também no meu Instagram, que é @RafaBertolotto. Tudo junto, tudo simples. Lá também a gente vai ter os vídeos, os cortes com a Andréa. Vocês vão poder rever as melhores cenas, né? Que é para ficar bem gravado para você e também entrar em contato com a gente por lá. Agradecemos e até a próxima. Tchau! Gente, precisa sair. Então, esse é...